Oi, gente, boa noite. Estou aqui para a gente começar a nossa live de hoje. E o assunto vai ser perfeccionismo. Perfeccionismo e ansiedade. Estou só fixando o tema aqui rapidinho. Vamos lá, gente. Oi, Valdisney, boa noite. Convidem os amigos aí, ó, mandem esse aviãozinho aí. Boa noite, Ivonete. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade, esse assunto que é o tema principal aqui sempre, que a gente conversa aqui. Boa noite, Rita. Que a gente está sempre conversando aqui e é tão importante, sempre tem tantas dúvidas, tantas pessoas querendo entender um pouco mais. Boa noite, Araiane. Boa noite, Ana Maria. Sejam todos bem-vindos por aqui. Boa noite. TH, o que? Thaís? Fico tentando adivinhar o nome de vocês. Tem alguns que não tem o nome. Aí a gente fica tentando adivinhar. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema tão bacana, tão importante e que eu adoro falar, que é sobre ansiedade. Eu adoro falar por quê, gente? Porque a ansiedade é um tema tão frequente. Boa noite, Eliana. Tão frequente na clínica, tão frequente, e eu acho que traz tanto prejuízo para a vida, mas por outro lado, tem tratamento e a vida melhora tanto quando a gente lida com as questões da ansiedade, quando a gente trata a ansiedade, o transtorno da ansiedade, a nossa vida melhora tanto, de verdade, que eu não me conformo, que ainda existam pessoas que sofrem de ansiedade e não buscam ajuda profissional. Então, o intuito da live é sempre trazer orientação e informação de qualidade. Nada de diquinhas fáceis, mas de reflexões que possam realmente contribuir para a mudança na vida de vocês. Essa é a ideia. Oi, Ana Maria, atendo online sim. Atualmente eu só atendo online, na verdade. Todos os meus pacientes são online. Até porque quase nenhum é do Rio, mas tenho pacientes aí, Brasil afora e mundo afora, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Como é que vocês estão? Deixa eu só ver aqui, eu sempre dou esse tempinho, só lembrando vocês que daqui a pouco eu fecho os comentários para trazer o conteúdo todo para vocês e depois eu abro para perguntas, críticas, comentários, dúvidas. Então anotem. Teve uma live que uma pessoa entrou no meio e falou: eu não sabia que eu tinha que anotar e tal. Então anotem tudo direitinho, as dúvidas, as questões que vocês queiram saber resolver. Eu sou muito ansiosa. Pois é, Ivonete, então essa live é para você. Aguarde que eu vou trazer. Ana Maria, onde obter informações? Depois me manda direct, Ana Maria. Eu normalmente não tenho vaga para novos pacientes, mas no momento eu tô pegando, eu até hoje comentei com meu marido na mesa que daria para eu abrir uma nova vaga. Por quê? Porque eu tô com 2 pacientes quinzenais, então são 2 que vale por 1. Então eu tava até falando com ele isso hoje, que eu tava querendo abrir uma vaga para novos pacientes. É que eu não costumo avisar muito, porque eu tenho, graças a Deus, mais procura do que vaga. Então, Araiane, olha, doutora Adriana, comecei a trabalhar há quase 2 meses e ainda estou com muita dificuldade de aprender. E pessoas que já estão há mais tempo me deixam assustadas pelos comentários alheios. A trabalhar com o quê? Boa noite, Thaís. A trabalhar quase 2 meses. Dificuldade de aprender o quê? Depois você fala melhor sobre isso. Bom, gente, então vamos lá. Pessoal que for chegando, vai se juntando aqui. Eu vou fechar os comentários e no final eu vou trazer todo o conteúdo. Pela minha ansiedade, tenho medo de não conseguir passar da experiência. Calma, Araiane, calma. Vamos lá. Depois eu vou trazer bastante coisa para vocês, mas eu vou então, só voltando aqui, eu vou fechar os comentários, vou trazer o conteúdo da live de hoje, que vai ser sobre ansiedade e perfeccionismo, depois eu abro novamente para as perguntas, tá? Eu preciso fechar, porque senão eu fico respondendo vocês e acabo perdendo o foco daquilo que eu preciso falar. Então, anotem as dúvidas que forem surgindo, eu vou trazer um monte de conteúdo, então anotem o que vocês querem perguntar, porque depois eu abro para perguntas e a gente vai esclarecendo todas as dúvidas, tá? Boa noite, Solange.
Então vamos lá, gente. Ó, e convidem aí os amigos, mandem aí as setinhas. Lembrando que a live não fica salva no Instagram, então fiquem aqui comigo, tá? Vou tirar os comentários, mas estou aqui com vocês. Desativando comentários. E de vez em quando, ó, me mandem aí coraçãozinho, carinhas e qualquer coisa pra eu saber que vocês estão aqui comigo. É muito ruim quando eu fecho os comentários e eu fico sem esse feedback de vocês. Mas vamos lá então, vamos começar. Eu gosto sempre de alinhar com vocês o que a gente chama de perfeccionismo, o que é ansiedade. Então, para começar, eu vou explorar bastante essa característica do perfeccionismo, trazendo para vocês o que é, de que forma isso pode ajudar ou prejudicar a nossa vida, porque perfeccionismo é o tipo de traço de personalidade que a gente tem e que as pessoas valorizam muito socialmente, né? Tanto que é até uma brincadeira com isso, né? A pessoa numa entrevista de emprego, me fala os seus defeitos e tal, e a pessoa sempre traz o defeito, eu sou muito perfeccionista, como se isso fosse uma qualidade, né? Como a gente enxerga o perfeccionismo de maneira geral como sendo uma característica positiva. E eu vou mostrar para vocês quando não é, né? Por que isso acontece? Bom, o perfeccionismo é diferente da pessoa querer dar o seu melhor, né? Querer dar o melhor, querer evoluir, querer alcançar a nossa melhor versão é maravilhoso. Eu sou a pessoa mais adepta disso. Eu sempre falo isso com vocês, a gente sempre tem que buscar uma melhora, a gente não pode se contentar em ser medíocre, né? A gente tem que ser melhor naquilo que a gente faz. Qual é a diferença disso, né, da pessoa que é empenhada em melhorar, da pessoa que é perfeccionista? A pessoa que é perfeccionista, ela estabelece padrões elevadíssimos e rígidos para medir o próprio sucesso, seja no que for, né? A pessoa que é perfeccionista, ela idealiza um padrão que ela espera dela mesma em determinados contextos. Então, ela não... É como se ela estivesse sempre insatisfeita, né? A pessoa que é perfeccionista, ela tem muito medo do fracasso e ela não reconhece as próprias realizações. Ela sempre tem um porém. Eu entreguei, ficou bom, mas se eu tivesse mais tempo, eu teria feito melhor. Mas ficou faltando alguma coisa, né? É sempre um mais. É sempre uma insatisfação, porque o padrão que ela estabelece para ela mesma é muito alto, é inatingível. E é inatingível porque a perfeição, ela é inatingível, né? A gente nunca é perfeito. A gente chega próximo disso, a gente busca, né, o nosso melhor. O nosso melhor não quer dizer que não tenha espaço para falhas, para erros ou para as dificuldades que surgem. Gente, se eu só beber, eu tô com uma coceira. Eu fiz aqui várias anotações e tô dando uma olhadinha aqui. Uma característica importante para você perceber se você é só uma pessoa que busca, né, sempre dar o seu melhor, ou se você é uma pessoa perfeccionista, é você perceber o seu grau de satisfação com as coisas da sua vida. As pessoas que são perfeccionistas, elas são muito insatisfeitas, porque nunca tá bom o bastante. Nunca tá bom, tem sempre um mais. É aquela pessoa que, as pessoas que são realizadoras, são essas pessoas que buscam sempre ter um bom desempenho, né? Isso é positivo, buscar um bom desempenho, buscar acertar no trabalho, isso é muito legal. Só que a pessoa que é realizadora, ela realiza e ela reconhece, putz, né? Consegui aqui, fiz um bom trabalho, realizei alguma coisa que ficou ótimo, gostei, né? A pessoa reconhece o esforço que ela fez e ela percebe quando o resultado é bom. A pessoa que é perfeccionista, ela nunca está satisfeita. Esses padrões são muito rígidos e inatingíveis. A pessoa que sofre com isso é um sofrimento, né? Isso é uma coisa clara da gente perceber. É um rigor tão grande com a gente mesma que a gente não relaxa, né? Eu não consigo reconhecer as minhas vitórias. Eu estou sempre vendo aquilo que falta, aquilo que eu poderia ter atingido e não atingi. E de que forma que isso prejudica a vida? De diversas formas. A pessoa perfeccionista tende a desenvolver ansiedade. Por quê? Porque, gente, imagina se você estabelece padrões para você inatingíveis e aí você tá sempre insatisfeito, sempre buscando, sempre na expectativa, sempre, eu tenho que conseguir, né? Eu consegui 9, ao invés de eu falar, nossa, eu tirei 9, eu penso, putz, por que eu não tirei 10? Né? É sempre uma sensação de estar falhando, é sempre uma sensação de ser insuficiente. E isso é muito
mexe muito com a autoestima, muito, né? A pessoa fica com a autoestima abalada porque ela mesma não se percebe boa o suficiente. Então é claro que isso vai mexer com a sensação de autossuficiência, com a sensação... E aí, o que eu queria trazer também, que eu acho que é muito importante, de onde vem isso? Por que eu me tornei essa pessoa que não dá trégua, né? Que para mim mesma, né? Eu sou normalmente pessoa perfeccionista, ela é muito exigente com ela e com o outro também. É aquela pessoa que sempre vai apontar para a falha e para o defeito do outro, né? Ela enxerga defeitos e imperfeições em tudo. Ela tem muita dificuldade em lidar com a falha e com o erro. Né? Então, como ela estabelece padrões muito altos para tudo, ela está sempre frustrada, né, gente? Como é que a gente pode lidar com as coisas na vida se a gente estabelece padrões inatingíveis? Então, a gente sempre acha que está aquém. A gente e o outro, né? Então, são pessoas difíceis, porque tem rigidez de pensamento, né? São pessoas que são muito sistemáticas, tem aquela rigidez, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não adianta você tentar fazer a pessoa enxergar coisas, né? A pessoa fica ali muito presa naqueles conceitos muito rígidos que ela cria para ela mesma. São pessoas que têm uma autocrítica muito rigorosa, né? A pessoa que se coloca sempre nessa condição de não ser valorizada, né? Eu nunca tô boa o suficiente, essa é a palavra, não tem outra definição, né, para pessoa perfeccionista. E é interessante que, assim, tem um lado bom, porque a pessoa que é perfeccionista, ela vai buscar fazer o trabalho sempre muito bem feito, qualquer coisa que ela vá executar na vida dela, seja ela uma dona de casa, é aquela dona de casa que se esmera, a casa tá sempre impecável, e ela nunca tá feliz, né? Ela tá sempre ali limpando, deixa tudo ali perfeito, ela quer se esmerar e ser a melhor dona de casa. Ou é aquela pessoa que no trabalho vai entregar sempre um trabalho muito bem feito. E aí a pessoa, quando recebe o feedback, nossa, ficou ótimo, aquilo reforça aquele comportamento dela sempre ser perfeccionista. Qual é o problema, então? O problema é que, além, né, do sofrimento emocional que isso gera, a pessoa não é eficiente. Ela vai perdendo a eficiência dela ao longo do tempo, porque a pessoa perfeccionista se prende a detalhe. Por exemplo, eu tenho que entregar esse relatório até 5 horas. Tem um relatório que eu tenho que entregar. Aí eu começo a escrever, aí daqui a pouco, não tá legal. Aí eu refaço, não tá legal. Aí de repente eu me pego na margem. Essa margem aqui não tá muito boa. Ela tá um pouquinho... Aí você fica ali 3 horas preso na configuração do negócio, quando o que importa é o conteúdo. E aí você deixa de ser eficiente. Você tinha um relatório para entregar, que você não está entregando porque você está preso numa coisa que é irrelevante, que é um detalhe ali que ninguém vai perceber, só você que está fazendo. Então, a pessoa perde a eficiência mesmo. Ela começa a atrasar as entregas porque ela está ali presa naquele detalhe, ou a pessoa que vai estudar, né? Eu tenho que estudar uma matéria, aí de repente eu fico presa numa palavra e eu não avanço naquilo, porque enquanto eu não entendo exatamente aquela palavra, e aí eu fico presa em pequenas coisas e eu perco a noção do todo. E isso, imagina o sofrimento, gente, isso é sofrimento. A pessoa que está sempre ali gera uma tensão permanente. A pessoa perfeccionista, ela é tensa. Você sente a pessoa tensa, porque ela está sempre ali atrás de uma perfeição nas coisas. Então é lógico que isso vai gerar uma tensão interna muito grande. Deixa eu só ver aqui. E aí, o que eu ia falar da procrastinação? Qual é a relevância, qual é a relação da procrastinação com perfeccionismo? A pessoa que é perfeccionista, quando ela vai realizar e executar qualquer atividade, ela vai gastar muita energia naquilo, muita. Ela vai ser demandada naquilo, porque, meu Deus, eu tenho que começar a fazer determinada coisa, mas eu só vou fazer quando eu tiver o cenário ideal para fazer, porque eu quero fazer 100%, eu quero fazer muito bem feito. Então, ela tende a procrastinar, porque o cenário perfeito nunca é. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho, um TCC, uma tese, uma dissertação. Aí eu fico, eu tenho que começar, só que eu vou adiando, porque eu sei que quando eu começar, aquilo vai me demandar muito, porque eu vou gastar muita energia querendo fazer a melhor dissertação do mundo. Então, hoje não vai dar, só tenho 3 horas para fazer, melhor nem começar.
Ih, não, vou deixar para amanhã, que amanhã eu tenho o dia inteiro. Aí você acorda, ih, meu Deus, era para eu acordar às 8, eu acordei às 9h30, então eu vou deixar para outro dia, porque já furou aqui, nem adianta começar. E aí a pessoa vai procrastinando, ela vai adiando o início daquela tarefa, porque ela quer que seja de uma maneira perfeita, e aí ela vai adiando ad eterno. Ela vai se tornando uma grande procrastinadora. E a procrastinação, gente, qual é a diferença de procrastinação e preguiça? Quem me acompanha aqui já sabe, né? A preguiça, a pessoa que é preguiçosa, tô com preguiça, não vou fazer isso não. Depois eu faço, né? A gente com preguiça, a preguiça é generalizada, assim, tô com preguiça, não vou ver isso agora não. Aí fica naquela, né, perdida numa rede social. A procrastinação, ela tem uma coisa específica, a gente procrastina uma tarefa específica. Não é preguiça, eu desvio dela. Eu tenho que escrever minha dissertação. Aí você fica, putz, eu até ia escrever, mas eu tenho que ir no mercado agora. Aí eu vou no mercado. Não, porque eu tenho que ir no mercado. Aí eu chego no mercado agora e vou escrever. Não, eu só tenho que preparar aqui, deixa eu só adiantar aqui essa janta para eu ficar em paz. Então a pessoa, ela vai, não é que ela fique de preguiça, ela não deixa de fazer aquilo para ficar, não, tô cansada, vou descansar. Não, ela desvia. E normalmente ela desvia para coisas assim que parece que tem lógica, né? Do tipo, realmente ela tem que fazer o jantar, não dá para começar agora. Só que na verdade são desvios que a gente faz para não lidar com aquilo que vai demandar muita energia, que vai gerar um sofrimento emocional, que vai exigir de mim um desempenho, uma performance que eu tô só de pensar em iniciar já me dá agonia. Então a procrastinação, ela é associada com o perfeccionismo por isso. A pessoa que é perfeccionista, ela procrastina, porque exige muito, né? Iniciar aquela atividade vai demandar muito dela. Então é melhor nem começar. Não quero nem mexer nisso hoje, porque quando eu começar eu sei que isso vai me demandar muito. Então olha como o perfeccionismo não é uma qualidade para a gente se vangloriar. Na verdade, o perfeccionismo é um traço de personalidade que tende até a ser estável ao longo da vida. As pessoas perfeccionistas, elas costumam se manter assim. Não é uma qualidade, ela gera sofrimento, né? É um atributo, né? Uma característica que a pessoa tem que a gente tem que buscar minimizar. Não é pra gente achar, nossa, que incrível, sou muito perfeccionista. Como se fosse uma coisa interessante, engraçada às vezes, né? Às vezes a gente acha que a pessoa é até engraçada, que ela fica ali medindo, tem que ter a medida exata, tem que... Não, gente, é muito doloroso. A pessoa sofre. A pessoa perfeccionista, ela se torna refém daquilo, ela não consegue não ser. Então isso é sofrimento, né? Não é assim, eu quero dar o meu melhor, né? Todo mundo quer dar o seu melhor, ou boa parte, todo mundo não, mas boa parte das pessoas quer dar o seu melhor, né? Eu sou assim, eu sou uma pessoa muito realizadora, eu quero dar o meu melhor, eu me empenho, eu não sei fazer nada mais ou menos, eu falo isso pra vocês, né? Se eu for lavar um banheiro, eu vou lavar bem feito, se eu for arrumar uma cozinha, eu vou arrumar bem feita, eu não sou uma pessoa mais ou menos, mas eu sou realizadora, eu não sou perfeccionista. Não precisa estar perfeito. Quando eu sinto que eu fiz o melhor que eu pude dentro daquilo, tá bom, tá bom. Eu fiz o meu melhor, gente. No tempo que eu tinha foi o que deu. E tá tudo bem. Eu consigo reconhecer esse esforço. E eu não fico buscando a perfeição. Agora, a pessoa que é perfeccionista, ela sofre. Ela não consegue não fazer aquilo da melhor maneira e ficar ali agoniada. Ela fica presa naquilo. Sair daquilo é muito difícil. Eu tenho um paciente que é muito perfeccionista e é muito sofrido não sê-lo, né? Ele não consegue, tipo, faz de qualquer maneira, entrega assim mesmo, só entrega, vai. Ele não consegue, ele fica refém do perfeccionismo dele e ele sabe disso. Então, assim, não é legal, não é uma situação desejável. A gente precisa tentar minimizar esse perfeccionismo. E por que a gente se torna essa pessoa na vida? Por que a gente não é leve? Deixa a vida me levar, né? Vamos lá relaxar, vamos respirar, vamos parar com esse negócio. Por que a gente não consegue? As pessoas perfeccionistas, né, são traços de personalidade, por isso, e traços de personalidade é difícil da gente mudar, né? Não é só um comportamento, não é eu tô com esse problema, eu tô adoecida, eu vou tratar isso, né? Não, é um traço, né? Então é mais difícil. A gente precisa primeiro reconhecer e depois buscar ativamente minimizar.
E é formado lá na nossa personalidade, nas nossas relações familiares. Se a gente for investigar direitinho, a gente vai perceber que pessoas perfeccionistas muitas vezes são filhas de pais muito exigentes ou muito controladores, né? Às vezes não é ser agressivo, tá, gente? Ser exigente ou controlador não são pais agressivos, às vezes são super amorosos, super queridos, mas exigem, né, um desempenho, exigem alguma coisa ali e a criança absorve aquilo daquela forma, né? Eu preciso estar sempre perfeita, né? É como se eu não for perfeita, eu não vou ser amada. Pode ser a leitura que aquela criança tem, né? A criança, não que seja isso, né, gente? A questão não é qual é a verdade verdadeira, mas a verdade do sujeito. A verdade é a maneira como ele experimenta aquilo, né? Da pessoa ser muito exigente e você ficar sempre querendo atender aquela expectativa muito idealizada dos pais em cima dos filhos. Tem pais que fazem dos filhos o seu principal projeto de vida. É um projeto e ele tem que dar certo, né? Eu invisto a minha energia nesse filho e esse filho tem que corresponder a essa minha expectativa, né? De que eu fiz tudo, né, para ele ser perfeito e ele precisa ser, né? Essa pode ser uma leitura que torna a pessoa perfeccionista na vida, aquela pessoa que tem dificuldade em reconhecer a própria falha, né? No perfeccionismo, acaba que são pessoas que têm... se a gente for pensar, né, é até um paradoxo. A pessoa tem uma autoestima baixa, né, porque ela fica sempre precisando parecer perfeita para si e para o outro, né? Então, se eu tenho essa necessidade, eu tenho medo de falhar, muito medo de falhar, né? Como se falhar fosse assim, meu Deus, o fim do mundo, né? Porque eu tenho uma autoestima frágil, né? Eu não me sinto... Porque todo mundo falha. Por que para algumas pessoas é insuportável, né? Por que elas não aceitam a falha em si? E aí, por outro lado, né, é como se tivesse um ego muito grande, né? Porque não é arrogância a palavra, mas é como se a pessoa tivesse um ego muito grande, né? Eu preciso sempre ser visto como o melhor, né? Por que eu tenho que ser vista como a melhor, como aquela que não erra, como aquela que é perfeita, né? Eu quero ter uma posição de ter uma visibilidade de uma pessoa maravilhosa, de uma pessoa que não falha nunca, de uma pessoa, né? Tem uma questão de um ego muito inflado, né? Eu preciso estar sempre ali sendo bem vista e valorizada pelo outro, né? Então... é importante a gente começar a redimensionar essas coisas, né? Como que a gente vai... Deixa eu só ver, gente, se tem mais alguma coisa. Isso é interessante, né? Como que isso vai impactar? Eu tô até vendo aqui o que eu anotei, mas é interessante perceber como o perfeccionismo, ele pode impactar inclusive as relações afetivas. Nossa, como assim as relações afetivas? Porque na relação afetiva, quando a gente tem um grau de intimidade com alguém, os nossos defeitos se revelam, né? Os nossos e o do outro. E como que a pessoa perfeccionista vai lidar com isso, né? Com perceber o defeito do outro, que às vezes é difícil para ela lidar com o defeito do outro, né? Porque é essa exigência de estar sempre performando na vida, né? Seja na vida pessoal ou na vida profissional, é como se a gente tivesse quase uma competição imaginária, onde a gente tivesse sempre que estar 100% perfeita. A gente exige isso do outro e da gente mesmo, né? E estar com outra pessoa na intimidade é revelar um pouco das nossas falhas e da nossa vulnerabilidade. E muitas vezes a pessoa perfeccionista passa a evitar as relações amorosas mais íntimas com medo disso se tornar incontrolável, ou dessa exposição para o outro, ou da gente se perceber como ser falho que somos, né? Somos todos vulneráveis, né? Aliás, gente, ser perfeito ia ser... Eu estava até hoje conversando com uma paciente que ela é extremamente organizada e planejada, né? E controladora, como toda pessoa ansiosa. E eu estava até brincando com ela. Imagina que saco se todos os seus planos corressem da forma como você imagina. Né? Pensa nisso, que se a vida não tivesse nenhum imprevisto. Eu planejo a minha vida todinha e ela vai acontecer exatamente conforme planejado. Que vida entediante é essa, né? A gente não pode sair dando check na vida, né? Em tudo que a gente programa e como se tivesse uma ordem ali. A gente tem que ter, obviamente, uma expectativa de futuro, um pouco de se lançar, né? De estar ali imaginando, planejando onde a gente quer estar para traçar mais ou menos, mas isso tem que ser um norte e não um controle rígido, né? Quase que um controle ali, eu sou fiscal aqui dos meus planos. Vamos ver se eles estão acontecendo. E a pessoa perfeccionista sofre diante disso, porque se ela traça planos e metas e não atinge,
É muito difícil. Só que, gente, a gente nunca vai atingir 100% daquilo que é planejado ou daquilo que a gente imagina. A gente tem que adequar a expectativa que a gente traz a respeito de nós mesmos, né? Por que eu coloco padrões tão altos? Por que colocar padrões inatingíveis de resultados ou de tudo que a gente espera da gente mesmo? Isso vai trazer de sofrimento emocional ansiedade, depressão, estresse, dependendo do que você faça. Você pode ser uma pessoa extremamente estressada, aquela pessoa que no trabalho é um estresse danado, porque ela é muito perfeccionista e nada pode sair fora do que ela imagina, do que ela deseja, do que ela projeta, né? Então ela se torna uma pessoa extremamente estressada, extremamente com um nível de baixa satisfação na sua própria vida, né? Aquela pessoa que, se você fosse fazer uma pesquisa, tipo um censo, né? Como é que você se sente na tua rotina, como é que você se sente em relação à sua própria vida, ela vai ter um baixo nível de satisfação. E isso é muito ruim, né? Porque afeta a nossa percepção de felicidade, afeta a nossa saúde mental, afeta a maneira como a gente circula na vida, né? A gente deixa de valorizar muita coisa bacana que a gente vive, porque fica preso em ideais imaginários inatingíveis e desvaloriza aquilo que a gente vive no dia a dia, no que a gente tem de real, né? E eu sempre brinco com vocês, feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Eu vou começar a academia no dia que eu tiver 2h30 para malhar. Você não vai começar nunca. Nunca, né? Começa com aquilo que você tem, com aquilo que você pode, fazendo o seu melhor dentro do cenário que você tem. Não adianta você querer ou se comparar com outro, né? Tipo, não, eu vou, né, tomando o outro como parâmetro. Não, esquece, né? Olha para si. Né? Para de querer atingir uma expectativa, né? Expectativa de quem? É aquilo que foi, de repente, iniciado lá atrás, né? Nos seus pais ou cuidadores iniciais, né? Que geraram uma expectativa sobre você, ou que são pessoas muito controladoras, ou que são pessoas muito exigentes e que acabou constituindo um traço de personalidade de perfeccionismo, que a gente tem que minimizar. Ele não vai sumir, né? Porque é um traço de personalidade, mas a gente minimiza quando a gente começa a identificar essas coisas e começa a tentar fazer um movimento contrário, né? Deixa eu soltar aqui um pouco, né? Tenho que parar com esse juiz cruel, né? Que é o pior juiz. A gente sempre pensa o que os outros vão pensar. Não são os outros, somos nós, né? O que eu penso sobre mim, de que forma eu me enxergo. Né? O que o outro vai dizer sobre mim não vai ter tanto impacto dependendo da forma como eu me enxergo. Né? O pior não são os outros, sou eu. Por que eu fico me comparando? Por que eu acho que eu sou insuficiente? O que acontece que eu não consigo administrar minha vida de uma maneira mais leve, com mais humor, por exemplo, né? Eu falo para vocês sempre, né? O bom humor, ele traz leveza para a vida. Se a gente comete um erro e consegue enxergar isso com humor, né? Até rir. Se a gente não ri das coisas que acontecem, né? A gente vai levar tudo muito a sério, muito pesado, né? E aí a pessoa perfeccionista é a pessoa que é tensa, ela fica tensa. E aí daqui a pouco tá ansiosa, porque gera muita ansiedade, gente. Como que uma pessoa que cria uma expectativa alta para tudo que ela vai fazer, ela só pode ser uma pessoa ansiosa. É natural, né? A gente fica ansioso quando a gente tem uma coisa importante, né? Imagina, né? Todo mundo já teve esse momento. Amanhã eu tenho uma prova importante, eu tenho que apresentar uma palestra importante, eu tenho que participar de uma reunião importante, eu tenho um date importante, né? E aquilo já tira a gente um pouquinho, né? Daquela ansiedadezinha, aquele medozinho, né? Que vem junto, se tudo der errado, né? Aquilo faz parte da vida. Imagina viver assim diariamente. A pessoa perfeccionista, ela convive com isso. E se tudo der errado? E se eu parecer ridícula? E se? Como toda ansiedade que vai tomando conta da nossa existência, do nosso modo de funcionar, e vai causando um esgotamento na gente, um esgotamento psicológico, vai causando autoestima baixa, pode acabar levando até a depressão, né? Porque a gente começa
a enxergar um mundo e a gente mesmo com uma lente muito negativa, muito pessimista, porque a gente nunca vai dar conta, com muita frustração, né? A gente precisa aprender a lidar com a frustração. Eu falo isso sempre, a gente tem que aprender a lidar com a frustração. E a gente vive num mundo que quer eliminar a frustração da vida. A gente não quer que os nossos filhos se frustrem, a gente quer estar sempre ali poupando qualquer dor. E a gente precisa aprender a lidar com a dor, né? Nem tudo que eu faço vai dar certo. E eu não posso... o meu mundo acabou, porque não saiu do jeito que eu esperava, planejava ou merecia. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente merece, né? Quem dera, né? Tudo que a gente fizesse viesse como um retorno. Não, você merece, Adriana, você é uma boa menina e eu vou te trazer isso de volta. Não tem isso, né? A gente nem sempre vai ter aquilo que a gente merece ou deseja. E a gente precisa aprender a enfrentar os nossos erros, acolher os nossos erros, né? Entender como parte da nossa natureza. Não tem como. Não tem como. É aquele velho ditado, só não erra quem não faz. Esse não erra nunca. Esse é uma beleza. Só não erra quem não faz. Então a gente precisa naturalizar isso na nossa vida, né? Enfrentar isso de uma maneira natural. Tá tudo bem mesmo, né? Virou até uma brincadeira, né? Tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem. Não, gente, tá tudo bem mesmo a gente errar, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Não só tá tudo bem, mas é desejável, né? A gente evolui a partir do erro. Imagina se a gente começa a fazer uma coisa e dá sempre tudo certo. Tudo certo, no dia seguinte tudo certo, no dia seguinte tudo certo, no dia seguinte tudo certo. E aí? A gente vai pra onde? E aí? Onde que a gente evolui? Está sempre tudo certo? A vida vira um tédio. A gente evolui a partir dos erros. É claro que alguns erros são piores, outros são melhores, tem coisas que são mais impactantes na nossa vida, mas a gente não pode ter uma fragilidade emocional tão grande, né? A gente precisa se fortalecer emocionalmente para lidar com as adversidades. E se a pessoa é muito perfeccionista e fica querendo, sempre esperando que tudo vai ser o 100%, ela vai viver insatisfeita, frustrada, irritada. A pessoa perfeccionista se irrita, e se irrita muito, porque é muito difícil manter um ambiente 100% perfeito, seja ele qual for. Aquela pessoa que se irrita com... Ai, gente, que agonia. Vai dando aquela agonia naquelas coisas, né? Não tem jeito, né? O mundo é cheio de imperfeições. Nós somos seres imperfeitos. Então isso faz parte. Não adianta a gente querer consertar o mundo o tempo todo. O que a gente fica tão agoniado, né? Por que a gente fica o tempo todo ali querendo resolver coisas e buscando uma alta performance na vida, né? Eu acho que a gente valoriza muito isso. É um mundo que a gente tem que estar ali o tempo todo muito produtivo, muito dando certo, muito fazendo sucesso, né? A gente vê na internet é só sucesso, é uma alegria, né? As redes sociais, elas reforçam um pouco isso da vida perfeita, né? A vida perfeita é a vida que é mostrada, não é a vida que é vivida, né? Vamos combinar aqui que a vida perfeita, ela é... Eu quero assistir essa série aí também, da vida perfeita, né? A vida do outro é sempre perfeita, tudo é lindo, tudo dá certo, tudo funciona, e aí a gente fica com a sensação de que, nossa, tá todo mundo fazendo um tanto de coisa, e eu não faço nada, e minha vida dá tudo errado, e eu não tenho esse sucesso que aquela pessoa tem, e a gente se sente cada vez mais insuficiente, ansioso, né, e frustrado, porque a gente faz e nunca vem esse retorno, né? Por que com a gente não dá certo? Por que dá tudo certo com os outros? E aí a gente acaba desqualificando as nossas pequenas vitórias, a gente toma alguns parâmetros ideais, seja ele do outro ou da gente mesmo, e aí a gente não reconhece as nossas pequenas vitórias diárias, o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente já conquistou, né? Isso é uma coisa muito importante da gente ver, gente. Eu tenho pacientes que têm conquistas incríveis e que quando eu começo, mas você não me falou que isso, aí a pessoa até fica, é verdade, você tem razão, né? Eu não sou esse fracasso que eu tô achando que eu sou. Olha quanta coisa você já superou, olha quantas vivências você já teve, desde as pequenas vitórias do tipo, eu tinha medo de dirigir e agora eu dirijo, né? Só que aí a pessoa parece que não reconhece esse passo que ela deu, né? De ter superado um medo de dirigir. Isso é uma bobagem. Bobagem pra quem? Né? Pra mim não é bobagem, é uma dor.
que eu resolvi. Por exemplo, eu tenho uma dor de não saber dirigir, agora eu consigo. Eu perdi o medo e eu avancei. A pessoa tem que estar vitoriosa com isso, e não pensando, mas eu não dirijo tão bem assim. Eu comecei tarde, né? Eu realmente deveria ter feito isso há 10 anos atrás. Né? Eu até dirijo bem, mas assim, não pego estrada, né? Tipo, a pessoa parece que nunca está satisfeita e não olha para o quanto que ela já evoluiu, o quanto que ela já ultrapassou na vida dela, o tanto de conquistas que ela já tem. Isso é muito importante da gente pensar quais são os parâmetros, né? Qual é a métrica da minha vida? Eu estou me avaliando por quem? É um ideal de que eu criei, né, sobre mim mesma, tipo uma Adriana ideal que vai estar ali executando tudo perfeitamente, que vai dar conta de tudo, que tem uma vida maravilhosa. Eu morro de rir, eu adoro aqueles memes, né, do tipo, como é que você consegue trabalhar, malhar, cuidar da casa, fazer comida, cuidar de filho, ser uma boa esposa? Aí a pessoa, simples, eu faço tudo mal feito. Gente, sou assim. Ninguém dá conta de tudo. A gente vai ali equilibrando. Tem semana que o trabalho demanda mais, aí você se dedica mais ao trabalho. Aí tem semana que o casamento demanda mais, você se dedica mais. Aí é o filho, aí é a malhação. Aí a gente vai ali, ajustando conforme as coisas vão chegando, né? A gente não vai ter como estar 100% em tudo. Não tem como. Não tem como. Se a gente se exigir esse nível isso na maternidade tem muito, né? As mães querem ser perfeitas, né? Tem até... Deixa eu só beber uma água. Aquelas competições de mãe, né? Nossa, mas seu filho ainda não anda? Nossa, o meu já corre. Nossa, o seu não fala inglês, o meu fala não sei o quê. Fica aquelas coisas, né? Como eu falo do filho, que é um projeto, né? Como se ele validasse aquela maternidade perfeita. Meu filho deu certo, ele é uma pessoa perfeita e ele me valida como mãe, né? Então isso é como se isso fosse um selo de qualidade, né, de quem eu sou. Então, por quê, né? Por que a gente precisa disso? Por que a gente se mede por essas métricas? Por que eu tenho esse desejo intenso de ser validada, bem vista ou ser bem avaliada pelo outro, né? O quanto que isso impacta, e mais importante do que isso é o quanto que isso vem impactando na minha vida. Vocês conseguem reconhecer isso? Né, o quanto que isso vem impactando a sua própria vida, o quanto que isso afeta a tua rotina, afeta a sua produtividade, afeta os seus relacionamentos. Você consegue ver o quanto que isso está presente no seu dia a dia? Eu agora vou abrir para as perguntas, para a gente continuar dialogando. Eu acho que é importante que vocês tragam também um pouco das dúvidas e da experiência de vocês. E lembrando, né? Como é que eu me liberto disso? Gente, como eu falei, a gente primeiro tem que identificar o problema. É realmente isso que você falou, me enquadro. Sou uma pessoa perfeccionista. Primeira coisa, não achando que isso é um valor, uma qualidade da qual se orgulhar. Já é um primeiro passo. Segundo, entender o quanto que isso traz de prejuízo na tua vida e começar a se despertar para isso. Gente, não, eu não vou dar conta, tá tudo bem. Falar com você mesma, né? Dialogar internamente, né? Eu não preciso fazer tudo 100% para ser bem vista. Eu posso ser bem vista com os meus defeitos, né? E os meus defeitos me fazem quem eu sou. Não são só as minhas qualidades, né? As minhas falhas, os meus erros me trouxe até aqui também. Então eu tenho que integrar isso na minha vida e não anular. Eu não aceito os meus erros, as minhas falhas, as minhas fragilidades. Eu quero anular isso da minha vida. A gente não tem que tentar anular. A gente tem que reconhecer e integrar. Isso faz parte de mim também. Eu preciso acolher isso, né? Ok, eu errei, vamos tentar melhorar, isso faz parte. Eu errei em quê, por quê? Né? Tentar identificar, entender isso com uma forma... enxergar isso com mais naturalidade. Né? Não existe. Primeiro que nem no outro, nem na gente, nem nada, nem em ninguém, e não teria a menor graça se todos fôssemos perfeitos, tenho certeza disso. Vou liberar vocês. Comentários ativados. Podem aqui... Gente, sempre tem um delay, vocês já devem estar perguntando, aí demora um pouquinho para a pergunta chegar para mim, mas aproveitem para tirar as dúvidas, fazerem as perguntas e os comentários em relação a isso. O perfeccionismo, ele traz muito sofrimento, né? A gente percebe quando a gente sofre com aquilo, né? Se é só uma busca por
dar o meu melhor, como eu já falei, né? De ser uma pessoa realizadora, tá tudo bem. Eu reconheço as minhas vitórias, eu consigo integrar os meus erros. Agora, quando é um medo desesperado de fracassar, perfeccionista tem a ver com narcisista? Não, Rayana. Não mesmo. O que tem a ver é a autoestima, né? É que o narcisista, ele precisa da validação, do aplauso, mas é diferente, né? Um narcisista não é uma pessoa perfeccionista que quer sempre se esmerar em fazer uma coisa muito bem feita, que quer fazer, né? Que ele se exige demais. Não, ele não tem essa característica. Ele tem uma autoestima frágil que precisa de aplauso. Nesse sentido, sim, né? De ter uma autoestima frágil, mas não é uma pessoa perfeccionista, não. Pode até ser, mas não é uma característica própria, né? Walt Disney, é um conflito emocional. Sou extremamente perfeccionista e ansioso. Pois é, Walt Disney, é um conflito muito grande, né? Porque sim, as duas coisas andam muito juntas. É muito impossível. Eu não conheço ninguém que seja perfeccionista que não seja ansioso. Não conheço. Tem até ansioso que não é perfeccionista, né? Nem todo. Eu sou uma pessoa ansiosa e não sou perfeccionista. Mas todo perfeccionista é ansioso, não tem como. Ricardo, boa noite, doutora Adriana e a todos da live. Boa noite, Ricardo. Então, sim, né, o perfeccionista normalmente fica ansioso, né, porque quando a gente estabelece um padrão muito alto pra gente mesmo, dá ansiedade, né, será que eu vou conseguir, será que eu não vou, eu tenho que alcançar aquele padrão e tá difícil, então é natural que a pessoa perfeccionista fique muito ansiosa. E isso, lógico, né, a gente vai impactar muitos aspectos da nossa vida, muitos, né, não tem como. Renata, a necessidade de ser sempre o melhor não tem a ver com arrogância? Pode ter também, Renata. Pode ter relação, né? Da pessoa. É isso que eu estava dizendo da questão do ego, né? Que a pessoa, de repente, ela sempre quer ser a melhor, ela quer estar ali porque ela tem esse ego um pouco, né? Eu tenho que ser sempre vista como uma pessoa incrível, né? Eu não posso aceitar os erros, os meus próprios erros, né? Pode se tornar um pouco arrogante, sim. Principalmente quando a pessoa cobra do outro, né? Porque ela é perfeccionista com ela e é também com o outro, né? Então, pode ser uma coisa bem arrogante. Ana Maria, não me permito errar, é perfeccionismo? Pode ser, né? Não se permitir errar, não necessariamente mas pode ser. Todo perfeccionista não se permite errar. Mas tem pessoas que não se permitem errar, mas também não se esmeram em fazer o melhor, que nunca estão satisfeitas, que fazem um trabalho incrível, mas não reconhecem, né? Isso vem junto com o perfeccionismo. Não sei se tem relação para você. Aí você teria que avaliar. Nenhum perfeccionista admite errar, mas tem pessoas que não conseguem lidar bem com o erro que não são perfeccionistas. Não sei se vocês entendem. Gente, é difícil, né? Às vezes a gente faz separações aqui que são didáticas, como eu falo pra vocês, né? A gente faz algumas separações aqui, alguns recortes, que é uma maneira didática. Mas na prática isso aparece de uma maneira misturada, né? Com várias outras características de personalidade que a gente tenha, né? Com várias outras coisas que funcionam. Então não dá pra gente ser tão catedrática assim nessa divisão, né? Mais alguma questão, gente? Mais alguma pergunta? Mas e a gente, Walt Disney, já não me enquadro nesse quesito da seguidora que fala na questão de arrogância ou querer ser o melhor. Sim, nem todo mundo. Pode ser que a pessoa perfeccionista se torne um tanto arrogante, mas pode ser que não. Aí depende, né? Eu tenho um paciente extremamente perfeccionista, ele não é arrogante. Mas eu conheço pessoas extremamente perfeccionistas que são, né? Então, não é uma causa e efeito grudada, né? Mas pode acontecer, sim. Pode se confundir com isso. E sempre tem, né, essa questão muito do medo, o medo de errar, o medo de falhar. Deixa eu só ver, gente, se eu anotei mais alguma coisa. Essa autocrítica rigorosa, como eu já falei, né? Isso também é interessante, que eu acabei não falando, né? É interessante que a pessoa que é perfeccionista, quando ela não atinge aquilo que ela projeta de perfeição, muitas vezes ela se pune, se culpa muito e pode até se sabotar, né? Sabotar de maneira assim cruel, né? Muitas vezes, sei lá, não entregando alguma coisa,
eu tenho um paciente que faz isso, ele se sabota pra caramba por conta do perfeccionismo, assim, né? Quando o negócio não sai da forma como ele imaginava, é como se ele se enterrasse de vez, né? Ele acaba ele mesmo se punindo, fazendo a coisa ficar pior do que parece, né? Então, tem isso também no perfeccionista, da pessoa se culpar e se punir muito, muitas vezes. Porque é esse juiz interno muito rigoroso, né? Que pune, que diz que você não fez bem feito e por isso você vai pagar um preço por isso, né? Desanimar, né? Desanimar o que, Ana Maria? Como assim? Desanimar pode ser um auto-boicote? Pode ser também, né? A pessoa acaba... auto-boicote é procrastinar também, né? Quando a gente tem alguma coisa importante pra fazer e a gente vai adiando, vai se sabotando, vai deixando a situação ficar bem crítica, né? Porque começa a ter cobrança externa e aí a gente não vai... Enfim, né? Vai ali entrando numa espiral muito negativa, né? A gente pode ir adiando aquele sofrimento, mas na verdade a gente não adia, ele só aumenta, né? É terrível. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Não fica como que... Ah, sim, quando não fica aí desanima de fazer, sim. Pode acontecer, né? E aí a pessoa pode abandonar planos, projetos, né? E vai deixando pra lá, né? Vai deixando, e isso é uma autossabotagem enorme. Por exemplo, uma autossabotagem muito comum. A pessoa tá fazendo dieta porque ela precisa emagrecer X quilos lá porque não tá saudável. E aí ela tenta, mas ela é muito perfeccionista, então ela não admite falha. Aí, de repente, ela tá lá na dieta certinha, 7 dias ali, 10 dias direitinho. Aí, na primeira escorregada que dá, ela não se perdoa, desanima e boicota a dieta dela toda. Ah, chuta o balde, dane-se, né? É uma maneira até de se castigar pelo erro que ela cometeu, né? Eu cometi um erro de escapar da minha dieta, então eu vou me punir engordando ainda mais, eu vou me sabotar saindo da dieta completamente. Essa é uma boa forma de explicar um pouco. Boa noite, Maluzinha, quanto tempo? Acaba que a gente pode fazer isso, né? Essa maneira de boicotar alguma coisa na nossa vida. Então, gente, eu acho que é isso, né? Já vai dar aqui 9 horas quase. Eu acho que a gente já trouxe bastante... já trouxe bastante questão em relação a isso. Espero que tenha ficado claro e que vocês entendam ou tudo ou nada. Não tem meio termo. Exatamente. Esse é o perfeccionismo, ou tudo ou nada, né? E aí é o que eu sempre falo para todo mundo que é perfeccionista. Por isso que o feito é melhor do que o perfeito, né? A gente tem que fazer, né? Dentro do cenário que a gente tem, porque muitas vezes a gente não vai ter o cenário ideal e isso vai levar a gente a abandonar uma série de coisas, de projetos, de ideia, de coisas que a gente precisa fazer. Foi excelente, obrigada. Que bom, Ana Maria. Ricardo, a pessoa perfeccionista fica procrastinando porque fica aguardando que tudo ocorra do jeito dela. Acho que é isso que eu entendi. Sim, isso também, Ricardo, exatamente. Renata, live maravilhosa, obrigada. Que bom que vocês gostaram, espero que tenha sido útil. Eu fiz esse recorte, a live foi ótima e serviu muito pra mim. Que bom, Fernanda. Eu fiz esse recorte do perfeccionismo porque eu acho que é uma característica que é muito presente nas pessoas ansiosas, né? Porque toda pessoa perfeccionista acaba sofrendo com ansiedade. Então é importante que a gente entenda, porque é um conceito que é muito popularmente equivocado, né? As pessoas acham que é uma qualidade e não é. Por tudo isso que eu já trouxe para vocês, por todo o impacto que pode trazer para nossa vida, todo o prejuízo. Então, essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube. Boa noite, ficou ótima a live. Que bom, Edna. Eu tô tentando trazer os assuntos mais sequinhos, assim, pra gente ir bem direto ao ponto, para não desviar muito e vocês poderem entender exatamente aquele conceito. Muito esclarecedor o tema da live, como sempre produtivo. Que bom, Valdisney. E vai ficar salva lá no YouTube, se vocês quiserem revisitar a live. É sempre um convite que eu faço, porque a cada vez que a gente assiste, a gente processa de uma forma diferente. A cada momento da vida que a gente ouve, a gente tem uma outra maneira de interpretar conforme a gente tá, né? Então é isso.
Congratulações, doutora Adriana, mais uma live de muita importância e relevância para todos nós. Que bom, Ricardo, fico sempre feliz com seus comentários, sempre gentis, né, e tua presença sempre aqui com a gente, que bom. Que dó, cheguei agora, boa noite. Oi, Adriana, que dó. Depois assiste, vai estar lá no YouTube. Eu vou só baixar aqui, boto lá no canal e assiste, porque eu acho que vale a pena. Se você se identifica com perfeccionismo, assiste, porque eu acho que vai ser bem importante. Gente, obrigada aqui pela participação, pela presença sempre carinhosa de vocês. Excelente live, que bom, Rita. E a gente, então, se vê na semana que vem, tá bom? Beijo, um beijo pra vocês e a gente se fala na semana que vem.